tarde. Hoje o JC Debate repercute a delação dos donos do frigorífico JBS. Eles disseram em delação à Procuradoria-Geral da República que gravaram o presidente Michel Temer dando aval para comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A informação foi divulgada pelo jornal o Globo. E antes de começar nossa conversa aqui, vamos entender o que aconteceu. A reportagem do jornal O Globo conta que os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, relataram em delação premiada que gravaram um diálogo com o presidente Michel Temer. Nele, Temer indica o deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para receber R$500 mil em propina. O deputado foi filmado recebendo o dinheiro. No mesmo diálogo, os empresários informam que estavam pagando uma mesada para o lobista Lúcio Funaro e para o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, presos em Curitiba. A intenção era que eles se mantivessem calados e não assinassem termos de delações premiadas. Segundo a reportagem, diante da afirmação, Temer responde, abre aspas, tem que manter isso, viu? Fecha aspas. Os irmãos Batista também gravaram diálogos com Aécio Neves. O senador tucano teria pedido propina no valor de R$2 milhões. Segundo a reportagem, um primo do senador foi filmado pela Polícia Federal recebendo o dinheiro. A investigação revelou que o valor foi depositado em uma conta de uma empresa do senador Zezé Perrella, também do PSDB de Minas Gerais. Ainda de acordo com a reportagem de O Globo, Guido Mantega era o contato do PT com a JBS. Por intermédio do ex-ministro da Fazenda, eram feitos os contatos com os ex-presidentes Lula e Dilma, além de acertos de propinas para quadros do partido. E para repercutir a delação da JBS, recebemos o cientista político José Álvaro Moisés, diretor científico do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP, e o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Dias, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo. E você pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários, pode ser via Facebook e também Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Assim, às pressas, né? Agora, fica até difícil saber por onde começar, porque as notícias chegam a todo instante, né? Então, agora o Supremo homologou essa delação da JBS, o presidente que deve se pronunciar a qualquer momento, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que pediu a prisão do senador Aécio Neves, que foi negada pelo ministro Fachin, a irmã de Aécio Neves, que foi presa em Belo Horizonte. Quer dizer, declaração que caiu como uma bomba, né, professor? Qual que é o impacto? Como que vocês avaliam? Eu acho que a primeira questão a considerar é que nós estamos diante de informações que são avassaladoras sobre o funcionamento da política brasileira, do governo brasileiro e dos aliados do atual governo, né? As notícias não são simples, são extremamente graves, envolvendo circunstâncias que podem ser interpretadas como obstrução à justiça, ao funcionamento da justiça. Então, desse ponto de vista, colocou o governo Temer numa situação muito grave, praticamente, digamos assim, na beira do precipício, eu diria, né? Veja que imediatamente o primeiro grande efeito disso, além de atingir a pessoa do presidente, que eventualmente, se o áudio que foi indicado aparecer com a frase e a voz do presidente, eu tenho a impressão que o governo acaba nesse imediato momento. Agora, além disso, é preciso considerar o seguinte, o efeito que essa nova versão da crise tem sobre a agenda que vinha vindo nesse último período de recuperação da economia e recuperação do país, recuperação, digamos, uma certa ideia de que nós podemos voltar a uma normalidade depois do trauma do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Tudo isso agora está afastado, está marginalizado para se resolver esta questão imediata, para se encaminhar a isso. Então, eu tenho a impressão que agora nós vamos ficar dependentes da divulgação do áudio. Eu vi uma entrevista do jornalista Lauro Jardim, que foi quem revelou os fatos, que hoje à tarde no seu blog apareceria o áudio, as gravações, e ele diz, tem todas essas informações, nada disso é apenas circunstancial, o que é uma situação muito grave, né? Acho que nós vamos ter que caminhar para uma solução do tipo, ou a renúncia do presidente, e com isto libera o país para de alguma maneira, resolver essa transição, ou o afastamento nos termos que a Constituição brasileira prevê. Nós vamos, ao longo do programa aqui, justamente traçar todas essas possibilidades.
Agora, professor, chama a atenção que foi diferente às delações que vinham acontecendo anteriormente. A velocidade, os empresários da JBS que se anteciparam e foram atrás da Procuradoria-Geral da União. O que chama a atenção mais? Qual que é a diferença em relação ao que vinha ocorrendo nesse processo? O que me parece nesse caso é que os sócios da JBS, notando o que vinha acontecendo com os outros delatores, não é, se anteciparam para que pudessem ter uma negociação melhor em relação à pena que eventualmente eles poderiam ter num processo judicial. Então, eles se antecipam aos fatos para tentar, eventualmente, não sofrer as punições que os outros vêm sofrendo. E parece que eles conseguiram um bom efeito, não é? Agora vamos direto a Brasília, onde está o repórter Leandro Magalhães, para saber como é que está o clima por lá. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Andresa. Boa tarde a todos. Andresa, uma turbulência aqui em Brasília, um verdadeiro terremoto, essa informação aí que foi divulgada ontem. Eu estou aqui em frente ao Palácio do Planalto, nesse exato momento, a situação aqui está tranquila. Há aqui alguns policiais do Exército que fazem a segurança e logo em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, a situação também é muito tranquila, bem diferente de ontem, que havia mais de 400 manifestantes aqui em frente ao Palácio do Planalto. Bem, vamos falar sobre a situação agora lá no Congresso Nacional. Aquele prédio que vocês estão vendo lá atrás, que é o Congresso Nacional, no 11º andar. A Polícia Federal acabou nesse exato momento a operação que foi feita de busca e apreensão no gabinete do senador Aécio Neves. Uma operação que durou mais de 5 horas lá no Congresso. Até então vai haver uma coletiva agora do PSDB, que mais cedo cogitou na possibilidade de sair, desembarcar do governo de Michel Temer, assim também como o PPS. Lembrando que o PPS possui 2 ministérios, o da Cultura e o da Defesa, no governo de Michel Temer. Daqui a pouco haverá essa coletiva de imprensa lá no Congresso, a gente vai atualizar aqui. Mas antes disso, uma outra informação também. A informação que a gente tem é que o presidente Michel Temer, ele vai aguardar o pedido aí, no caso, as gravações que ele solicitou ontem à Procuradoria-Geral da República, Andresa, para só depois se pronunciar. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Leandro. Era isso que eu ia perguntar para o Leandro, ele já trouxe a informação, então, a expectativa, então, para o presidente se pronunciar, porque ele, a princípio, divulgou uma nota, nós temos a nota aí, dá para mostrar aqui os detalhes, dizendo sim, afirmando que se encontrou com o empresário Joesley Batista, mas negou que tenha aí feito qualquer influência para silenciar o Eduardo Cunha. Agora, a expectativa para que ele se pronuncie, professor. Então, eu acho que agora, digamos, o próximo passo importante para nós entendermos a natureza dessa crise é exatamente a revelação desses áudios. Claro que é preciso muita cautela. Eventualmente, você poderia levantar a hipótese de que tudo que apareceu até agora é apenas uma suposição, uma interpretação e não existem fatos, não existem provas. Mas se houver um áudio com a voz do presidente, eu acho que daí a situação realmente fica muito grave. Nós temos aqui imagens da nota, né, justamente dizendo, reconhecendo ali esse encontro, mas negando essa interferência aí, defendendo ampla e profunda investigação também para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa. Agora, professor, nós estamos aí, né, para tentar entender. É diferente que antes a questão da delação tem a palavra, mas não tem a prova. Agora muda de figura, né? Aparece aí uma prova, claro, estamos todos esperando aqui, aguardando a divulgação desses áudios. Aí essa questão dessa gravação também, do ponto de vista das leis, isso não há nenhum impedimento, porque ele foi lá e gravou uma conversa com o presidente. Isso pode ser feito? Então, há várias decisões judiciais entendendo que a gravação de um interlocutor com outro não é ilícito, ou seja, é possível se fazer uma gravação entre pessoas que estão conversando. Não é possível, não é admitida uma gravação de terceiros, ou seja, o terceiro não pode gravar a conversa de 2 pessoas, mas quem está conversando com o outro pode gravar sua própria conversa e isso é absolutamente lícito, ou seja, é possível que se faça isso. Portanto, se efetivamente vier à tona a informação concreta de que essa gravação foi feita por um dos interlocutores, portanto,
um dos sócios da JBS conversando com o presidente da República, a princípio não há qualquer ilegalidade nessa gravação. Agora, no Congresso, há quem defenda a renúncia de Temer, há quem fale impeachment, há quem fale indireta já. Ontem, quando a notícia chegou no Congresso, que caiu como uma bomba, as sessões foram encerradas, tanto na Câmara como no Senado. Vamos ver um trechinho aí de como foi o clima por lá. Professora, os parlamentares lá gritando por direta já. Vamos entender, traçar um pouquinho quais são os cenários possíveis. Olha, eu penso que tem duas, digamos assim, duas leituras possíveis. Até o meu colega pode explicar do lado jurídico. Do lado jurídico, o que a Constituição prevê, se houver vacância, não é? Sendo que nós estamos nos últimos 2 anos do mandato, em primeiro lugar assumiria o vice. Como o vice já está em exercício, seria o presidente da Câmara. E ele teria um prazo, se não tivesse nos últimos 2 anos, de 90 dias para convocar eleições, novas eleições e substituir o presidente. Mas como são os últimos 2 anos, o artigo 81 da Constituição, num dos seus parágrafos, prevê que em 30 dias o presidente da Câmara, no exercício da presidência, deve convocar eleições no Congresso Nacional. Agora, há um debate no país se este Congresso, com todas as delações, investigações, envolvimento em corrupção, não apenas de parlamentares, mas dos partidos, dos principais partidos brasileiros, envolvidos no nível em que se envolveram na corrupção, se este Congresso teria, digamos assim, legitimidade para eleger um governo num momento de crise muito delicado. Quer dizer, é preciso sempre lembrar que o elemento, digamos assim, mais dramático da crise é que nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas. Quer dizer, isso é uma chaga no interior da sociedade, que toda a política tem que ser sensível a isso e, de alguma maneira, entender que nós precisamos de soluções rápidas. É nesse contexto de soluções rápidas que pode haver pressão para que o presidente Michel Temer renuncie, se houver realmente o áudio, não é? Para que ele renuncie, ou, eventualmente, se ele decidir não renunciar, abrir um processo rápido de impeachment, no caso, pelo presidente da Câmara, que é um aliado do presidente Temer, que provavelmente vai resistir a esta ideia. Mas aí vai entrar, digamos assim, as circunstâncias da urgência do país. O país não pode parar. Exatamente. As reformas que estavam sendo feitas vão todas ficar marginalizadas agora. Como é que nós vamos fazer para retomar a economia nesse contexto, se não houver uma solução rápida? Exatamente o que o professor colocou na sua Constituição, então fala nesse caso eleições indiretas, mas é o que o professor falou. Como, então, no momento como esse, o nosso Congresso escolheria o novo presidente? A previsão constitucional é exatamente essa que o professor mencionou, ou seja, havendo a vacância dos 2 cargos, de presidente e vice-presidente, nos 2 últimos anos de mandato, há convocação de eleições indiretas em 30 dias pelo Congresso Nacional. De fato, chamar uma eleição indireta por esse Congresso é algo bastante complicado, me parece, como mencionado. Agora, há outros caminhos possíveis, lógico, sempre pensando com respeito à Constituição. Lógico, qualquer saída nesse momento tem que ser dada com base no que está dito na Constituição. A Constituição fala em eleição indireta, ou se cumpre isso, ou se altera a Constituição. É possível se alterar a Constituição? Sim, é possível, não é? Por meio de uma proposta de emenda constitucional, precisaria de 3/5 dos votos em 2 turnos em cada uma das casas do Congresso Nacional, ou seja, no Senado e na Câmara, para aprovação de uma eventual mudança constitucional que levasse a uma eleição direta. E essa alternativa levaria quanto tempo, professor? Depende de vários fatores. Me parece que um fator preponderante não é um fator jurídico, mas é um fator político, e já entrando um pouco na seara aqui do professor, as ruas, né? Ou seja, se houver uma grande manifestação nas ruas, é possível que tanto a renúncia seja uma saída viável, quanto uma proposta de emenda constitucional para alteração da Constituição, de modo a prever uma eleição direta nesse caso. E claro que tudo tem relação, já teve reflexo também na nossa economia, já teve estrago hoje na Bolsa de Valores, que deixou de operar hoje. A Adriana Cimino está lá para contar para a gente essa história e a situação agora de momento, Adriana.
Oi, Andresa, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. No momento, a Bolsa opera em baixa de 9,2%, mas essa queda já alcançou quase 11% e por isso foi feita uma pausa de cerca de meia hora aqui nas negociações. Esse é um mecanismo chamado Circuit Breaker, que é um mecanismo de controle dos índices para quando eles ficam muito baixos ou muito altos. Eu vou conversar agora com o Eduardo Velho, que é economista-chefe da Invex Global. Eduardo, o que a gente pode esperar aí para as próximas horas? Boa tarde. Eu acho que o mercado não muda muito. A delação da JBS afetou, comprometeu aí a governabilidade, né? Compromete realmente a aprovação das reformas no Congresso e realmente os investidores vão ficar cautelosos. Na verdade, está saindo dinheiro da Bolsa, na verdade, para outros ativos, de renda fixa ou ouro, outros ativos. Então, me parece que o mercado não muda enquanto não houver a reação do próprio presidente Temer, a expectativa de um novo governo e a expectativa, que a gente está incerta agora, do prolongamento e o time de aprovação das reformas. Eu acho que compromete também a decisão da política monetária do Banco Central, agora no final de maio, que deve reduzir os juros de forma menos moderada do que se esperava, e compromete também a perspectiva de crescimento da economia brasileira. Eu acho que o empresário vai ficar mais cauteloso nos investimentos. Tá ótimo, obrigada pelas suas informações. Olha, em nota, o Banco Central diz que está monitorando o impacto das informações divulgadas recentemente pela imprensa e que atuará para manter o pleno funcionamento dos mercados. Andresa. Obrigada, Adriana. Está aí, né? Essa história que nós já vimos. Né? Enquanto não se resolve, não se tem uma definição política, os reflexos na economia e para a economia novamente, agora que estava começando a dar alguns sinais de recuperação, fica difícil, né, professor? É muito difícil. Atrelar uma coisa da outra. É muito difícil, particularmente porque um dos aspectos da crise que nós estamos vivendo já nos últimos 2, 3 anos é a ausência de lideranças capazes de entender todas as implicações econômicas, sociais, políticas e oferecer uma saída que tem perspectiva agora, nesse momento, e remete para os próximos anos, para o futuro. Então, eu acho que se prevalecer o consenso entre algumas lideranças, não é? De que nós precisamos rapidamente superar a crise, provavelmente isso significaria colocar foco na continuidade das reformas. Admitindo que isso é possível, seria todas as decisões que vão ser tomadas em como sair da crise deveriam se orientar por essa perspectiva. Ou seja, nós precisamos, nesse momento, que os partidos políticos que estão muito envolvidos, não é, revelem através de novos nomes, de novas lideranças, qual é o rumo que eles pretendem imprimir para a crise. Quer dizer, nós temos um sistema político em que os partidos continuam tendo representação, apesar da sua crise, apesar de muitos deles não terem sequer conexão com o eleitor, apesar de muitos deles não apenas estarem envolvidos em corrupção, mas como eles tomam decisões, às vezes, em contexto antidemocrático internamente, não é propriamente democrático. Ainda assim, eles têm a representação. Pois bem, nós temos que cobrar, eu digo, a sociedade civil, os movimentos e, como foi mencionado, eventualmente manifestações de rua, temos que cobrar dos partidos que sejam claros qual é a perspectiva e é para, digamos assim, atingir qual o objetivo de curto e médio prazo. Não é? Então, essas questões é uma espécie de página aberta do que nós precisamos enfrentar nesses dias. Você colocou novos nomes, novas lideranças, que parece que está tão difícil dos partidos apresentarem esses novos nomes também, não é, professor? É verdade. E se a gente pensar numa eleição indireta, quem seriam eventualmente esses candidatos, né? Eu acrescentaria um terceiro panorama, que é o do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que é um tema que vale a pena a gente discutir, porque além da renúncia, além do pedido de impeachment, que já foi protocolado ontem, há a possibilidade também de um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, na sessão que está marcada para o início de junho, caçar a chapa Dilma Temer. Não é? E aí surge uma polêmica jurídica bastante interessante, que é o fato de que na última mini-reforma política, uma reforma de 2015, houve uma alteração na legislação eleitoral prevendo que, com a cassação da chapa, a eleição seria uma eleição direta se a vacância, ou se essa cassação da chapa acontecesse até 6 meses do final do mandato. Ou seja, exatamente como a gente está vivendo agora, ou seja, a gente não está nos últimos 6 meses
do mandato, havendo a cassação da chapa, a legislação eleitoral menciona eleições diretas. Isso está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal por uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República. A ação direta de inconstitucionalidade número 5525 menciona exatamente que essa previsão do Código Eleitoral ela é inconstitucional por violar a previsão do artigo 81 da Constituição, que fala que, vagando os 2 cargos de presidente e vice nos 2 últimos anos, as eleições seriam indiretas. Ou seja, há um debate jurídico importante aí que, eventualmente, pode se encaminhar para uma solução que, se não der nem um impeachment a tempo, nem uma renúncia, eventualmente tem o caminho do TSE. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. De volta com o JC Debate, conversamos sobre a repercussão das delações da JBS. Com a gente, o cientista político José Álvaro Moisés, diretor científico do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP, e o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Dias, presidente da Comissão de Direito da OAB São Paulo. As notícias que não param de chegar. Agora, o vice-presidente nacional do PSDB, Alberto Goldman, afirmou que o presidente Temer não tem condições de governar. Quer dizer, nós sabemos que o presidente busca o seu apoio ali dentro do Congresso, já que nós sabemos nas ruas não há esse apoio, a popularidade dele é muito baixa. É no Congresso que ele tenta buscar esse apoio. Como fica agora essa situação do presidente, numa possível retirada de apoio do PSDB? Eu acho que o diagnóstico do Alberto Goldman é correto. O presidente perdeu a se comprovar o que foi denunciado. Eu insisto sempre nisso, né? Mas a se comprovar, ele perdeu condições de governabilidade. Então, o natural... Se você imaginar a experiência de outros países, numa circunstância como essa, o primeiro-ministro, o presidente, renunciaria para facilitar o processo e, de alguma maneira, preservar, inclusive, os próprios objetivos que ele tinha com reformas importantes de retomada da economia. Agora, nós não sabemos como isso vai suceder, mas eu notei desde ontem... Para o nosso país, seria o melhor caminho, então. Eu penso que seria o melhor caminho e, aliás, vou completar uma coisa que o Roberto tinha levantado, vou retomar um aspecto que ele mencionou. Eu iria na direção de colocar em debate a PEC, a proposta de PEC do deputado Miro Teixeira, que convoca eleições diretas para essas circunstâncias. Porque nós tivemos tantas crises acumuladas, uma sobre a outra, tantos traumas, tanto conflito entre partidos, conflito entre a sociedade civil e o Estado, entre grupos, polarizações, nas redes sociais, fora das redes. Nós tivemos tanta coisa nessa direção que seria necessário ter um momento, de certa maneira, eu vou exagerar a expressão, mas um certo momento de epifania, uma eleição restauradora que diz, olha, nós precisamos agora retomar um novo governo, um novo período. Eu digo eleições não só do governo federal, não só do presidente, né? Eleições gerais. Nós precisamos, inclusive, renovar completamente o Congresso Nacional. Até para chamar a sociedade para essa questão, professor, até para ouvir a opinião das pessoas. Para ouvir a opinião. E eu diria, em relação a alguns aspectos muito importantes da reforma política, sobre os quais não houve suficiente oportunidade de debate com a opinião pública ainda, inscrever na eleição a possibilidade de uma consulta à população, se ela quer que aspectos da Constituição sejam reformadas e se a população autorizaria entregar isso ou para o novo Congresso ou para uma Constituinte exclusiva, qualquer que seja a solução. Alguns colegas seus juristas estão defendendo a possibilidade de uma Constituinte exclusiva. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso, mas acho que alguma solução restauradora da política do país nós precisamos ter. Você não pode passar, Andresa, um período muito longo de crise, vai de alguma maneira desanimando, as pessoas começam a ficar deprimidas. Isso afeta o trabalho, afeta a vida das pessoas, afeta o que nós chamamos a felicidade diária das pessoas e afeta o funcionamento do país. E olha, estou dizendo que as informações chegam o tempo todo aqui, novidades, e é justamente sobre o que nós estamos falando agora, sobre essa PEC das eleições diretas. De acordo com a Câmara de Deputados, um acordo na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara transferiu para a próxima
terça-feira a votação da PEC, a proposta de emenda de Constituição, que permite eleições diretas para a presidência da República em caso de vacância do titular. Acaba de chegar essa informação, professor. Eu acho que é um ótimo caminho, não é? Ou seja, havendo ou não a renúncia, deve-se caminhar para um impeachment, eventualmente, se comprovados esses fatos, e chamar uma eleição indireta com o Congresso que nós temos, eu acho que, do ponto de vista político, não seria a melhor solução. Agora, sem dúvida alguma, não há no horizonte a possibilidade de a gente pensar em alguma solução que não esteja prevista na Constituição. E, portanto, se a Constituição prevê eleições indiretas, ou se cumpre isso, ou se altera a Constituição. Né? E aí a PEC vem a bom tempo para que se altere a previsão no sentido de convocar eleições diretas nessa hipótese. E aí sim a gente teria talvez um caminho restaurador de convocação da população para se manifestar sobre esse ponto. Agora até lá, como tanta notícia vem chegando com tantos nomes envolvidos, a delação do próprio Eduardo Cunha, que falou vai ser devastadora, vai derrubar o presidente, o que nós estamos vendo agora. Mais coisa pode vir pela frente? Aí o que esperar, professor? Olha, então... Eduardo Cunha deve ter ainda outros O tema das delações é um baú que nós não conhecemos toda a sua extensão, a sua profundidade e, digamos, nem a luz interna desse baú, né? Tem muita coisa. Eu ouvi de ontem para hoje, às vezes, algumas declarações, até mesmo do jornalista que fez a... Lauro Jardim. Hein? Lauro Jardim. O Lauro, né? Até mesmo uma revelação dele que tem mais coisas envolvendo, inclusive, o presidente Temer, e que apareceriam. Então, você veja que a possibilidade de que isso que foi inaugurado no Brasil, em circunstâncias de crimes e de investigações, os envolvidos poderem fazer delações, claro que buscando benefícios, mas ao mesmo tempo trazendo informações que de outra maneira ficariam escondidas, ocultas, é uma situação nova do ponto de vista jurídico, com efeitos sobre a política muito forte. Porque veja, Andrés, uma coisa que eu acho que nós precisamos perceber nesse momento, né? Claro que as pessoas, com tudo isso que nós estamos vendo, ficam muito desanimadas, muito decepcionadas, isso cria depressão, enfim, uma série de efeitos no plano individual e no plano coletivo. Agora, eu digo que isto tem um outro lado, que é um momento extraordinariamente importante para o Brasil cair a ficha e, num certo sentido, começar, digamos, a passar fazer a limpeza desse quadro que envolveu corrupção sistêmica, envolveu os partidos, envolveu um funcionamento, às vezes, extremamente distorcido do sistema político. Veja, nós tivemos uma coisa gravíssima, segundo as revelações da Odebrecht, dos executivos da Odebrecht, que algumas medidas provisórias foram compradas pelo poder econômico. Quando você chega numa situação como essa, 2 impeachments em 25 anos, a possibilidade de um terceiro agora, medidas provisórias sendo compradas, esse tipo de funcionamento, isso é um apelo para que a sociedade caia na real e, de alguma maneira, diga, nós, a sociedade, nós, os eleitores, nós, os cidadãos, nós precisamos ajudar a transformar isso num sentido inovador. Nós não podemos ficar, eu insisto sempre sobre isso nas minhas entrevistas, ficar um pouco na expectativa de que eles, os políticos, vão fazer. Não, é preciso que a sociedade se envolva, se mobilize, né? Por falar, e as pessoas participando aqui muito, Ezequias Oliveira, quer saber a opinião, professor, como alterar a Constituição nesse momento com a maioria aí, com tantos nomes envolvidos na corrupção? É verdade, esse é um problema na medida em que a gente está falando de um certo esfacelamento da base do governo Temer, que tinha apoio para fazer reformas das mais difíceis, das mais polêmicas. Agora isso deve se desfazer, principalmente com a notícia que você acabou de dar, no sentido de que o PSDB deve desembarcar do governo. Portanto, me parece que deveríamos pensar num certo consenso que transcenderia essa questão da base governista ou a base de oposição. Me parece que isso só se daria na medida em que a população efetivamente, assim como o professor José Álvaro mencionou, na medida em que a população se envolvesse no debate e exigisse que isso fosse adiante. Olha, o Leandro está nos chamando agora novamente em Brasília porque ele tem informações. Leandro.
Andresa, até o momento há uma reunião com parlamentares do PSDB que estão entre o nome Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, e também o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Há pouco, o deputado Carlos Sampaio passou uma mensagem, disse que foi indicado para substituir Aécio, mas precisa da aprovação da executiva. Uma mensagem que ele passou via WhatsApp. Bem, agora uma outra informação, Andresa. Conversei com fontes aqui no Palácio do Planalto que me disseram que o presidente Michel Temer deve fazer um pronunciamento às 4 horas da tarde. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Leandro. Nós estamos chegando então ao fim do nosso programa. O que esperar daqui para frente? Não temos bola de cristal, né? Estamos mudando tudo muito rapidamente, mas qual que seria então uma notícia melhor dentro desse cenário, professor? Bom, eu espero que o presidente se explique para o país, né? Ele terá uma chance às 4 horas da tarde de dar uma explicação, ou no sentido de que nada disso é verdade e ele tem que de alguma maneira comprovar também em relação às outras provas, ou então pedir desculpas ao país e dar espaço para que daqui para frente a gente possa prosseguir de uma outra maneira, com a sua renúncia eventualmente. Professor. Concordo com o professor, ou ele se explica ou ele renuncia. Me parece que o caminho da renúncia é o mais plausível nesse momento, seria uma solução melhor, me parece, para o país e seria de se esperar isso. E, a longo prazo, que a gente pensasse no fortalecimento das instituições, de modo a que a gente tirasse desse problema todo alguma experiência positiva, no sentido de fortalecer o que a gente tem, né, limpar os problemas. Para que haja uma limpeza geral. Uma limpeza relacionada a essas questões ligadas à ética, à moral, às corrupções, etc. E fortalecer as instituições para que a gente possa caminhar em mares mais calmos. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. Até uma próxima oportunidade. Nós vamos continuar acompanhando aqui os desdobramentos dessa história no nosso jornalismo. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você.